O Internacional anuncia Hugo Malo como reforço até 2024 e aguarda que o lateral direito de 32 anos esteja regularizado no bid da CBF para que possa fazer a sua estreia com a camisa colorada. Enquanto isso, John se despede dos companheiros no CT do Parque Gigante e deixa uma graninha mesmo que pequena nos cofres colorados. Mas a CBF, para variar, não atende pedido do Internacional e a gente vai ter mesmo de trabalhar uma logística bem complicadinha para o jogo da Libertadores na próxima terça. A gente vai falar sobre tudo isso, então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá falar do Internacional, atualizar as informações aí do Inter e entender um pouquinho do que está acontecendo lá do CT do Parque Gigante e também nos corredores do Beira-Rio. Chega junto, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação, fica comigo até o final do vídeo, não te esquece que eu tô falando para KTO.com. KTO, minha parceira aqui, te dá 20% de free bet com o cupom ERNEST no teu primeiro depósito, beleza? Chega junto e faz parte dessa grande comunidade KTO, não só aqui, mas no Lucas Colar, Vozes do Gigante e uma série de outros parceiros aqui que a KTO tem ao longo desse Brasilzão inteiro, beleza? Vamos lá, gente, assim, ó, o Internacional que treinou pela manhã tem o retorno de Depena, o retorno de Johnny, o desfalque do Gabriel Mercado, também do Rodrigo Moledo, né, por conta lá da suspensão de doping, e ainda tem a possibilidade de contar até com o Olara, né, que também trabalhou hoje depois do desconforto muscular, que está lá incomodando o lateral, né, desde o jogo contra o Cuiabá. Ainda que isso aqui seja mais ou menos um bastidor, ou até, vamos dizer, algo que a gente possa deixar meio que encaminhado que o Olara está para sair do Internacional, vale a gente pegar e trazer isso para o lado do Kudê. Por quê? O Inter deve botar um time misto, e agora a gente tem esse debate aqui, né? E aí pode ter o Depena na lateral esquerda ou até mesmo o Olara. Hoje pela manhã eu falei do meu time, né? O time mais ou menos que eu imaginava que ia entrar e cada vez vai se confirmando mais. Porque assim, Arangues deve folgar no final de semana, Alan Patrick deve folgar no final de semana, jogadores um pouco mais experientes, ou que já estão mais rodados, ou que estão precisando de uma segurada, né? Ganhar um pouquinho mais de pulmão, ganhar uma melhora física, talvez não joguem contra o Fortaleza. E nesse contexto, daí a gente pode ter a volta do Johnny, o Depena na lateral esquerda, o próprio Maurício continuar como titular para cada vez mais pegar ritmo de competição, ele que marcou um gol agora contra o Botafogo. É claro, né, uma possibilidade bem forte aí para o Kudê continuar buscando uma vitória no Campeonato Brasileiro. São 6 jogos, né? Uma vitória apenas contra o River Plate. O resto, 3 derrotas e 2 empates. Tá complicada assim, né? A vida do Internacional na competição nacional. Mas aí a gente tem que avaliar o copo cheio ou o copo vazio. Porque o copo cheio é o seguinte, são 7 pontos para o G6. 7 pontos para o G4 também, se for olhar. São 6 pontos para o rebaixamento. Aí a gente pode ver para qual lado a gente olha. Me parece que o Internacional não tem time para cair para a segunda divisão, como tem muita gente alardando aí, né, e fazendo um grande rebuliço em cima de tudo isso. Claro que eu não esqueço 2016, claro que eu não esqueço que estamos a 7 jogos sem ganhar, mas eu não vou fazer aqui, não vou fazer mesmo o terrorismo do microfone, eu prefiro olhar o copo vazio lá para os outros lados, né? Vamos lá, ó, que o copo vazio de uma semifinal de Copa do Brasil já com 2-0 para o Flamengo, que não adianta nada ser vice-líder do Campeonato Brasileiro, porque vice-líder não dá título igual, e que a gente, com o copo cheio, a gente está a 5 jogos da possibilidade de erguer um caneco como a Libertadores. Nessa questão toda, tá? De liberação, de treinar, de não treinar, de preservação e tal, a gente tem que pensar que a CBF, para variar, não atendeu a um pedido do Internacional, né? O Inter tentou antecipar a partida contra o Fortaleza para sexta-feira e, obviamente, a entidade máxima do futebol não aceitou. Com isso, fica dia 19, aí de tarde, né? O Internacional deve trabalhar aí o seu regenerativo no domingo, viaja na segunda-feira a Santa Cruz de la Sierra,
que ainda é no nível do mar, lá na Bolívia, e vai para La Paz no dia do jogo. No dia do jogo, só então enfrentaria os 3.600 metros de altitude aí, lá do a gente chama, né, da montanha, tá? Para encarar então o Bolívar. Fizemos, né, na parte da manhã, um retrospecto do Bolívar contra times brasileiros, né? É um time que marca bastante gols, é um time que também sofre, é um time que de 15 jogos tem 10 vitórias, 3 empates e só 2 derrotas. Então a gente tem que ficar bem de olho mesmo para não sair de lá morto na competição, né? Ainda que, por exemplo, o Atlético Paranaense é até um exemplo. Perdeu de 3-1 e conseguiu 2-0 aqui na Arena da Baixada, ainda que tenha perdido depois nos pênaltis, tá? O John se despediu. Não está mais como integrado, né, como jogador do Internacional, já mandou um abraço para todo mundo dentro do CT do Parque Gigante e sai para o Real Valladolid, deve ser anunciado aí nos próximos dias, com o Internacional ficando com 15% dos direitos econômicos para uma futura venda lá na Europa e também com algo na casa de 1,5 milhão, 2 milhões de reais. É um dinheirinho que até entra nos cofres, minimiza, né, o que o Inter pagou pelo empréstimo, minimiza até mesmo a taxa de vitrine, que querendo ou não foi o Internacional que fez, né? Se não tivesse jogando no Inter, não estaria, né, em evidência, não teria sido contratado pelo Real Valladolid. E o Inter também aproveitou e não só botou esses pila no bolso, mas liberou o goleiro porque estava fazendo uma pressão considerável, principalmente depois da chegada do Rocher. Tá? Então vale destacar isso aqui. Ele quis sair. Não é um Internacional que liberou porque é querido com o Santos e boa fé e tudo mais, beleza? E para a gente encerrar, Hugo Malo, né, o Hugo Maio, apresentado aí, anunciado, melhor dizendo, né, como reforço do Internacional. Jogador de 32 anos, assina até agosto de 2024. E aí aqui tinha aquela divergência, não se sabia se ele ia assinar um contrato de curto período até, né, dezembro, para depois ver a questão da eleição, a continuidade do Kudê e tal, porque é um pedido do Kudê, né? É um cara que jogou o tempo todo no Celta, jogou 2 anos também com o técnico do Inter, né, o argentino. Então, o lateral direito de 32 anos, tem 1,74 m e já estava fazendo uma pré-temporada particular. Não sei, tá, se daqui a pouco não pode aparecer aí na primeira partida das oitavas da Libertadores, tá? Das quartas da Libertadores. Acho que não, mas porque precisa de regularização e tudo mais no bid da CBF. A partir dessa regularização, daí ele estaria apto para jogar e para ser, né, então, uma opção do técnico Kudê, porque ele já treinou pela parte da manhã, fez exames, está tudo bem e tal, e até nas redes dele ele botou um vídeo de que seria, né, já estava fazendo uma pré-temporada, já estava bem fisicamente, mesmo jogando a última partida ali no finzinho de maio, basicamente ali início de junho, tá? Se tu chegou até aqui, mais uma vez eu vou te agradecer demais, cara. E vou te pedir, entra em contato com a Mais Ágil se está precisando de dinheiro. Fala com eles, o link está aqui na descrição. Em menos de 24 horas eles liberam o saldo do teu FGTS. É muito boa a Mais Ágil, o atendimento é ainda melhor. Eles resolvem o teu problema, ó, no estalar de dedos, beleza? A gente vai se falando. Um forte abraço. Tchau.